Olá a todos, sejam todos bem-vindos a Uma Hora de Sucesso, o nosso canal internacional pela televisão Afrovibes TV. Por favor, façam download do nosso aplicativo para o seu smart device ou também pode adicionar no seu Roku TV. Também pode nos encontrar no website www.afrovibestv.com para acompanhar a nossa programação semanal. Muito obrigado e nós nos vemos lá. Olá, sejam todos bem-vindos a Uma Hora de Sucesso, o nosso canal internacional pela Afrovibes TV. E hoje nós temos um convidado muito especial, o cônsul do Brasil em Houston, Texas, Dr. José Borges. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Pela grande admiração que eu tenho pela África, em especial pelos países africanos da comunidade de língua portuguesa, e devo confessar, e vocês entenderão ao longo dessa entrevista por quê, um carinho muito especial por Angola. Ok, muito bom, muito obrigado. Principalmente, Dr. Borges, eu gostaria de mencionar aqui que hoje nos encontramos no dia 18 de janeiro, que é o dia de Martin Luther King. Por acaso é um feriado, mas o senhor abriu as portas do consulado para que nós possamos ter essa entrevista. Gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, em meu nome, em nome de toda a nossa equipa e também da comunidade lusófona que vai acompanhar a nossa entrevista. O prazer é todo meu. Ok? Podemos então começar, Dr. Borges. Por favor. Ok, Dr. Borges, eu gostaria que primeiramente o senhor fizesse uma introdução da sua pessoa para que a nossa audiência possa conhecer quem é o Dr. Borges. Muito bem, meu nome é José Borges dos Santos Júnior. Eu nasci num estado no norte do Brasil que se chama Roraima, na região amazônica, já na fronteira com a Venezuela. É talvez o estado com a menor população e eu sou o primeiro embaixador daquela região. Uau, muito bom. Já começamos a ver onde começa a sua história de sucesso. Mas gostaria também de saber um pouquinho, antes do senhor vir para Houston, aonde o senhor já trabalhou, para que nós possamos ter um pouquinho de saber da sua experiência de trabalho. Eu entrei na carreira diplomática em outubro de 1980 e desde então estive na Inglaterra, estive na Austrália, estive na Colômbia, estive na Bélgica e nos Estados Unidos algumas vezes e finalmente, como meu primeiro posto como embaixador foi na Suíça. E desde novembro de 2019 eu sou cônsul-geral do Brasil em Houston. Muito bom. Muito obrigado, Dr. Borges, por essa informação. E agora eu gostaria de saber, já agora em Houston, como o senhor tem visto e como o senhor vê o seu trabalho aqui com a comunidade brasileira em Houston. O senhor gosta, está gostando de estar aqui? Como tem sido? Eu e minha família estamos muito felizes de viver em Houston e nessa cidade foi possível desenvolver um trabalho muito especial, porque nós temos uma comunidade muito coesa, com um certo nível de preparo acadêmico. É especialmente fácil trabalhar com a comunidade brasileira no Texas e na área da nossa jurisdição. Okay, muito bom. E muito obrigado por essa informação. E agora eu gostaria de saber também quais são os estados que estão na área de jurisdição do Consulado do Brasil em Houston? Nós cobrimos 7 estados aqui do sul dos Estados Unidos. Nós estamos no Novo México, Texas, Kansas, Arkansas, Colorado e Louisiana. Ok, muito bom, muito obrigado. Mais ou menos quantos brasileiros se encontram nesses 7 estados, Dr. Borges? Nós calculamos que nesses 7 estados nós temos cerca de 70 mil brasileiros e especificamente no Texas nós avaliamos que temos uma comunidade de por volta de 50 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. É muita gente para uma área de jurisdição, mas pelo visto os senhores têm feito um muito bom trabalho e isso agrada a todos nós, mesmo fora da comunidade
dentro da comunidade lusófona, nós conseguimos ver o trabalho que o senhor tem feito perante algumas durante esta pandemia, não é? Com alguns trabalhos que nós temos visto, os seus na internet, que eu vou perguntar mais daqui a pouco. Mas eu gostaria de começar, porque até é uma pergunta muito chave do nosso canal, perguntando ao Dr. Borges qual é a definição de sucesso para o Dr. Borges. Eu tenho uma visão muito pessoal dessa questão, que, na minha opinião, a chave do sucesso é acesso à educação. E isso eu aprendi com meus pais, cuja a preocupação central, nós somos 6 filhos, a preocupação central era garantir que todos os 6 tivessem acesso à educação, uma boa educação. Muito bom, Dr. Borges. E eu gostaria de saber também do senhor o que o Dr. Borges tem feito durante esses anos todos de carreira, já vai um longo percurso da sua carreira, que o senhor tem feito para continuar a ser um homem de sucesso, para continuar a manter o sucesso? Eu acho que a chave para o sucesso é você se manter sempre ativo e procurar se atualizar sempre. Então, na minha carreira, o meu foco foi sempre procurar experiências diferentes. Então, eu, por exemplo, servi numa embaixada, depois fui para o escritório financeiro do Brasil em Nova York para aprender um pouco sobre a área de finanças e agora estou tendo essa experiência na área consular, que para mim completa a minha formação como diplomata. Muito bom, Dr. Borges. E eu gostaria de saber do senhor também que serviços o consulado brasileiro aqui em Houston providencia para a comunidade brasileira, primeiro. O consulado em Houston tem uma característica muito especial. Quase 90% dos brasileiros que ingressam ilegalmente pela fronteira do Texas, a partir do México, nos Estados Unidos, atravessa por El Paso. Então, nós temos a missão de prestar assistência a esses brasileiros, principalmente os que são presos pela imigração americana, e acompanhar todo o processo de repatriação para ter certeza de que eles são bem tratados, são tratados com dignidade, e prestar alguma assistência que eles, porventura, possam precisar. Nós também exercemos aqui uma função cartorial, que seria de emitir certidões de nascimento, realizar casamentos, registrar casamentos, emitir passaportes. Para vocês terem uma ideia, nós emitimos mensalmente cerca de 600 passaportes por mês. E temos também, com relação aos estrangeiros, a emissão de vistos. Nós somos uma das principais unidades para emissão de vistos de trabalho na área de óleo e gás. Nós damos muito visto para pessoas que vão trabalhar nas plataformas de petróleo no Brasil. Muito bom, Dr. Borges. E já agora com a sua resposta, também vai de acordo com a minha próxima pergunta. Que serviços o consulado do Brasil aqui no Texas providencia para os estrangeiros? Infelizmente, a nossa missão primordialmente é atender os cidadãos brasileiros. O que nós temos procurado é incluir toda a população lusófona, a comunidade lusófona, nas nossas palestras que nós fazemos virtualmente desde que começou a pandemia, sobre temas de muito interesse dos imigrantes, principalmente a questão de visto, de obtenção de visto de trabalho, a questão de violência contra a mulher e mesmo temas de ordem cultural, como tradições brasileiras e temas relacionados à divulgação da cultura e da tradição brasileira. Ok, muito bom, Dr. Borges. Muito obrigado por essas informações. E eu gostaria de saber, agora, perante essa pandemia que nós estamos a viver, como o consulado tem funcionado durante a pandemia para dar resposta aos brasileiros e aos estrangeiros que precisam de serviço consular? O consulado, na verdade, teve que se reinventar. Tudo aquilo que nós fazíamos presencialmente, e nós temos, o senhor terá notado que nós temos uma grande recepção, onde a gente atendia um número muito grande de brasileiros diariamente. Mas com a pandemia, a gente teve que respeitar as orientações locais sobre distanciamento social, e nós, então, passamos a fazer boa parte do nosso trabalho pelo correio. E isso tem funcionado muito bem, porque, como eu disse, a comunidade brasileira tem um nível muito alto
E as pessoas, então, acessam a nossa página na internet, preenchem todos os formulários que tem que preencher, nos enviam os documentos pelo correio, nós providenciamos a emissão desses documentos e mandamos de volta pelo correio. Isso tem funcionado muito bem e, em caso de emergências, as pessoas nos contatam por meio de e-mail, nos mandam uma mensagem, explicam por que razão eles gostariam de ter um atendimento emergencial, e aí a gente convoca essas pessoas para que venham um determinado dia, num horário também estabelecido, e elas são atendidas com todos os cuidados que se fazem necessários nesses tempos. E uma outra coisa, nós notamos que alguns brasileiros mais conservadores não gostam de mandar seus documentos originais pelo correio. Então, nós estabelecemos 3 dias da semana em que eles podem vir ao consulado e deixar um envelope fechado numa caixa que recebe esse tipo de pedido, e depois que esses pedidos são processados, a gente então manda uma mensagem para essas pessoas e elas vêm retirar. Ok, muito bom. Entende-se também, não é? Depois tem a pandemia, muita gente não quer talvez que se perca os documentos. E a gente entende, por isso nós chegamos a esse compromisso que permite que as pessoas venham até o consulado, deixem sem nenhum contato numa caixa que está à disposição deles na recepção do consulado, deixem o envelope com todos os dados e os documentos, e esses documentos são então retirados, processados, e a pessoa recebe uma mensagem para vir buscá-los. Ok, muito bom, Dr. Borges. Já agora também gostaria de saber, Dr. Borges, que papel tem o consulado do Brasil perante a comunidade internacional que pretende fazer negócios com brasileiros no Brasil e também aqui nos Estados Unidos? O Consulado do Brasil tem um setor de promoção comercial que está muito bem estruturado e conta com uma equipe treinada que estabelece, não só responde às consultas, como estabelece também contatos com a comunidade de negócios no Brasil e com a Câmara de Comércio Brasil-Texas. Nós trabalhamos de maneira muito harmônica com a Bratec, que é a Câmara de Comércio Brasil-Texas. Muito obrigado, Dr. Borges. Em que setores os estrangeiros, no caso, não é, que sejam de vários dos países, podem investir no Brasil? No momento, há 2 setores onde empresas estrangeiras podem investir e com excelentes resultados. O Brasil se preparou para abrir o seu mercado de óleo e gás e começou a realizar uma série de licitações com muito sucesso e atraindo várias empresas que no passado estiveram conosco, mas que, como nosso mercado por algum tempo esteve fechado, dificultou a entrada de empresas estrangeiras, tinham se retirado, e nós estamos felizes de ver que nas últimas licitações de novembro de 2020 já tinha muita gente interessada e tinha voltado a participar. E a outra área onde há grandes oportunidades é a área de infraestrutura. O Brasil fez uma série de licitações na área de aeroportos, na área de estradas, e há um grande número de oportunidades na área de infraestrutura. Muito bom, muito obrigado. E eu gostaria também de saber, novamente falando sobre o setor consular, que importância tem o setor da cultura para o consulado, principalmente agora, durante esta pandemia? O setor cultural é quase uma complementação dos serviços que a gente presta à comunidade brasileira. Não é o foco central, mas é uma maneira de manter os brasileiros em contato com sua própria cultura, com suas tradições, e um pouco também de cultivar a manutenção nas novas gerações da língua portuguesa. Então, o consulado tem uma programação cultural que é aprovado por Brasília anualmente, na qual a gente procura fazer manter um equilíbrio de palestras relacionadas a interesses práticos, como eu já disse, obtenção de visto, violência contra a mulher, e temas voltados para a cultura, como a divulgação do cinema brasileiro, de festas tradicionais
da nossa cultura e temas relacionados e palestras relacionadas à língua portuguesa. Ok, e dentro dessa área da cultura, eu consegui ver com as palestras mesmo que o senhor falou, muito já. Agora gostaria também de aproveitar e deixar os meus cumprimentos à área, não só da cultura, mas também a todos os outros membros consulares que foram muito eficazes e eficientes para não só para essa entrevista, mas com as informações que se encontram nas redes sociais e principalmente no website também do consulado. Gostaria de agradecer à equipa que acompanha o doutor nesta jornada e mesmo através das palestras eu consegui ver que há associações que trabalham com o consulado apoia algumas associações. O doutor poderia falar um pouquinho sobre algumas associações e como tem trabalhado com a área da cultura especificamente? Nós trabalhamos muito em coordenação com as universidades como a Rice University e temos desenvolvido um trabalho interessante com uma associação chamada Nosso Canto, uma organização chamada Nosso Canto, que promove o português como língua de herança e tem uma série de atividades muito interessantes que eu acho que pode interessar toda a comunidade de língua portuguesa. E é muito interessante, eu acho que ainda há muito que explorar na área da cultura. Nós, os países do mundo inteiro que falamos português, ainda valorizamos muito pouco essa nossa bagagem cultural comum e há muito que nos aproxima e que a gente podia explorar muito mais. No caso do Brasil, os laços com a África são muito evidentes, não só na nossa música, na nossa cozinha, na nossa culinária e também na nossa formação étnica. Nós sabemos que mais de 50% dos brasileiros têm origem africana. Eu mesmo, recentemente, fiz o meu mapa genético e descobri que sou 3% africano, dos quais 1% angolano e congolês. Então, essa é a razão que eu dizia que eu tenho uma relação especial com Angola, por saber que uma parte do meu DNA vem daquele país. Uau! É muito, muito bom e muito interessante saber disso. Quer dizer que o Dr. Borges também é um pouco nosso, não é? Sua árvore genética, pelo menos, vem um pouco de nós também. Um pouco angolano e congolês. Sim, angolano e congolês. E além disso, eu tenho também, claramente, pelo resultado desse meu mapa genético, tenho raízes também em Gana e no Sudão. Uau, é muito bom. Talvez com mais calma. Qual é o nome do teste, doutor? O teste é uma empresa americana chamada 23andMe. Uau. E eles fazem um mapa assim, bem detalhado, é muito interessante essa experiência. Uau, muito bom saber disso. Na verdade, confirma algo que nós já sabíamos, porque toda a família brasileira que está há mais de 5 gerações no Brasil normalmente tem algum sangue africano. Uau, é muito bom saber disso, principalmente vindo do senhor, saber que é um pouco, como nós chamamos na Angola, é um pouco mangolé, pelo menos 1% mangolé, o senhor é, e o resto, não é, seja congolês, e tem mais alguma outra raiz? Tem, como eu disse, Gana, sim, talvez alguma coisa de Nigéria e Sudão. Sudão, ok, muito bom. É bom saber disso. E voltando para a questão que o senhor falou agora da associação Nosso Canto, não é? Como, mais ou menos um pouquinho que o senhor mencionou que tem um projeto mais focado ou virado para a língua portuguesa no geral, que também poderia abranger outras comunidades lusófonas. Recentemente nós realizamos um projeto com eles e tem um vídeo que as pessoas podem ver no YouTube sobre o português como língua de herança. Qual é a importância de manter o português para os descendentes de brasileiros, de portugueses e todos os países que falam português. Muito bom. Talvez eu convido todos os seus telespectadores a procurarem no YouTube esse vídeo específico sobre o português como língua de herança
em Houston. Ok. O nome é Nosso Canto, não é? Talvez se A associação encontrar... chama-se Nosso Canto. Sim. E basta colocar no YouTube Português como Língua de Herança Houston, que você já tem acesso. Ok, é muito bom saber disso. E tem mais algumas associações, alguma outra associação que tem algum... Essa pandemia limitou muito o raio de ação do consulado. Nós promovemos com comunidades locais uma série de eventos para, por exemplo, divulgar e dar conhecimento às novas gerações, muitas das quais já nasceram aqui nos Estados Unidos, de festas tradicionais do Brasil, como Bumba Meu Boi, coisas ligadas, inclusive, à nossa tradição africana. Uau, muito bom, muito bom. Doutor, muito brevemente, eu gostaria também de poder perguntar, não é, quais são os setores consulares, para além do setor da cultura, que têm tido mais impacto agora durante a pandemia. Não é? O principal impacto foi no setor de emissão de passaportes, porque os brasileiros, muitos queriam voltar para casa, muitos perderam o emprego e tinham que retornar. Então, nós tivemos que montar um esquema em que nós pudéssemos atendê-los, mesmo diante dessa dificuldade, dessa necessidade de distanciamento social. E foi assim que nós montamos, então, todo esse processamento de documentos pelo correio. E o outro setor onde nós passamos a ter que atuar foi no setor de assistência a brasileiros, porque muita gente perdeu o emprego, então havia famílias que ficaram completamente desamparadas, sem emprego, e nós tínhamos uma coordenação muito próxima com a United Airlines para facilitar o retorno desses brasileiros. Era uma coisa informal, mas a United foi uma grande parceira e em muitos momentos nos apoiou e nos ajudou. Okay, muito bom. E sobre as palestras que são feitas pelo consulado brasileiro, qual é o objetivo das palestras? Além da divulgação da cultura do Brasil de modo geral, há temas muito específicos de interesse da comunidade. Então, como eu disse, coisas relacionadas ao dia a dia das pessoas aqui. Então, educação, acesso à educação, também questões que afetam as mulheres que imigram para cá e que são casadas com americanos. Então, sim, a questão às vezes, de violência contra a mulher, e também nós temos uma atenção muito especial às pessoas que estão detidas. Para vocês terem uma ideia, em 2019, 22 mil brasileiros ingressaram por El Paso, nos Estados Unidos. Então, boa parte desses brasileiros, às vezes, é detido, e nós, até que eles sejam repatriados, a gente tem que prestar uma assistência, tem que acompanhar. Às vezes são famílias. Então, nós temos um setor de assistência brasileira muito eficiente e temos cônsules honorários que prestam apoio a gente nesses lugares. Então, por exemplo, em El Paso, nós temos um cônsul honorário que nos apoia, que visita os nossos prisioneiros e que nos mantém informados sobre tudo que está acontecendo com a comunidade naquele lugar. Muito obrigado por essa informação, Dr. Borges. E agora eu gostaria de saber, nós já soubemos um pouco sobre o seu passado, agora gostaríamos de saber quais são os seus planos para o futuro. O que a gente pode esperar do Dr. Borges daqui para frente? Bom, eu estou no momento da minha carreira em que praticamente me aproximando já da minha aposentadoria. Eu já vou fazer 65 anos em abril. Assim, não parece muito jovem. Parece muito jovem. Mas eu gostaria de eu já conheço um pouco da África, já conheço a Europa, já estou agora nos Estados Unidos. Eu tenho planos, talvez, de pegar como último posto um posto na Ásia. Talvez Bangkok, se Deus quiser, se tudo correr bem. Espero poder servir a comunidade brasileira naquele país e fomentar o comércio entre os dois países, que é um mercado muito importante para a gente. Muito bom. Com relação à comunidade brasileira e à comunidade internacional, eu queria mandar uma mensagem de otimismo,
que essa pandemia nos pegou de surpresa, afetou a vida de todo mundo, muita gente perdeu seu emprego, mas eu tenho certeza de que 2021 será um ano muito melhor, porque já temos a notícia de pelo menos 5 vacinas aprovadas, e eu tenho certeza de que não só aqui nos Estados Unidos, como nos nossos países todos, a economia vai voltar a crescer e as coisas, se Deus quiser, voltarão a ser normais e o progresso há de voltar a florescer em todos esses lugares. Muito obrigado, Dr. Borges. Nós estamos na reta final da nossa entrevista. Foi muito boa a nossa entrevista. Muito obrigado por ter nos recebido, primeiramente. Como eu mencionei no princípio, é feriado e mesmo assim o senhor abriu as portas para que nós possamos ter essa entrevista, que demonstra muito o seu caráter e do seu profissionalismo também, não é? Então, eu gostaria muito de agradecer e deixar esse testemunho aqui, principalmente por ser um dia muito especial para a cultura afrodescendente, que é o dia do Martin Luther King, dia 18 de janeiro. Eu tive, como eu disse, muito prazer, inclusive porque eu acho que esse dia é especialmente simbólico, é uma feliz coincidência que nós estejamos fazendo essa entrevista hoje, e contem sempre comigo, é um grande prazer sempre estar com a comunidade de língua portuguesa. Muito obrigado, Dr. Borges. Nós ficamos por aqui, fiquem ligados até a nossa próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigado.